Oi, eu sou a Gabi Xavier e muitas vezes vocês que me assistem aqui gostam de animes, mangás, comentam que ninguém gosta de anime, que vocês não conseguem convencer alguém a assistir porque a pessoa tem preconceito. E apesar de eu já ter feito vídeo aqui no canal falando sobre anime ser coisa de criança, muitas pessoas acharem isso, preconceitos em relação a anime, dar dicas em geral, desta vez eu trouxe uma lista. São 7 animes perfeitos para você indicar para perfis de pessoas diferentes, mas que no geral são pessoas que não curtem animes, ou porque nunca tiveram qualquer conhecimento, nenhum contato, têm preconceito sem nem ver, ou porque só conhecem aqueles mais famosos. Vamos quebrar o preconceito delas, assiste essa lista, a maioria desses títulos tem alguns que você já deve imaginar, já deve ter recomendado, e a maioria deles eu já testei. Conheço pessoas que não viam anime, mas gostaram desses aqui, então vai lá, acredita, é recomendado. Inclusive, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like para ajudar o canal, o seu like é muito importante, se inscreva para acompanhar mais vídeos como esse que saem todos os dias e comenta aqui embaixo outras indicações ou o que você achou dessas aqui. Psycho Pass é um anime de 2012 que já teve uma segunda temporada, um filme, outros 3 filmes recentemente anunciados para lançamento a partir desse ano e acabou de ter a sua 3ª temporada confirmada. E esse é um belo momento para eu te dizer que esse é um anime perfeito para você indicar para aquele seu amigo, aquela pessoa que você conhece, que curte histórias de investigação. Essa é uma sociedade distópica, um futuro em que o Japão se organizou sob a ordem do sistema Sibila. E esse sistema analisa a vida e o comportamento e os sentimentos de cada um dos cidadãos. O seu comportamento, os seus sentimentos definem se você é uma pessoa, um cidadão calmo, apto para a convivência, ou se você está saindo um pouquinho do controle. E você tem um coeficiente criminal. Se você sair deste controle, se o sistema identificar que você não está na ordem, você vai ser repreendido pelo Departamento de Segurança, pelos inspetores que são responsáveis por um time de executores. E o interessante é que os executores, aqueles que vão usar realmente a arma Dominator para parar, impedir ou até mesmo, dependendo do caso, matar aquela pessoa que saiu do nível de acordo com a análise do sistema, são pessoas que ultrapassaram o coeficiente permitido, que tem um coeficiente criminal muito alto, mas a eles foram dadas 2 possibilidades: ou você trabalha pra gente agora, ou você vai ser executado. Esses que aceitaram então trabalham junto com o Departamento de Segurança, com os inspetores e vão mantendo a ordem. Só que esse sistema, além de prevenir quem está saindo do controle ou não e fazer com que a sua execução ou o seu impedimento captura seja mais fácil, um sistema que parece ser livre de falhas, apesar disso, ele também vai controlar a sua vida, as suas escolhas, para qual carreira você deve se inclinar, qual profissão você deve seguir, a que você está mais apto, e a sociedade fica muito confortável nisso tudo. Um sistema de controle, você se sente mais seguro, tudo parece estar muito bem equilibrado, mas há questionamentos que vão surgindo nesse anime, o que é muito interessante. Você vai acompanhar tudo sob a perspectiva de Akane Tsunemori, que acabou de iniciar o seu trabalho como uma inspetora e vai justamente nos guiar por esse olhar, por esses questionamentos que não vão ter respostas tão simples. Cenas de ação, tem bastante sangue, violência, muitos questionamentos, tem inclusive várias referências e pensamentos a filósofos e pensadores. É um anime super interessante, emocionante, que tem um tema maravilhoso. O segundo anime é bem batido, todo mundo indica, porque ele realmente funciona, que é Death Note. Também tem uma review separada aqui no canal só pra ele, mas basicamente Death Note é a história de um japonês super correto, dentro dos padrões, que de repente encontra um caderno da morte. Um caderno de um Shinigami, um deus da morte no Japão. E esse caderno, basta você escrever o nome de uma pessoa, que você saiba o rosto, e aí você pode definir a morte dela. Há regras de uso para o caderno, mas ele por si só é uma arma muito interessante e perigosa. Yagami Raito, ou Yagami Light, que é o garoto que encontra esse caderno, começa a perceber que ele pode ser o deus do novo mundo, que ele pode utilizar este caderno para organizar uma sociedade doente, errada, violenta, e de novo a gente vai ter muitos questionamentos interessantes sobre Raito, sobre o que ele está fazendo, sobre questões morais, éticas, e vai ter muito jogo de investigação e de pensamento, porque a gente tem, principalmente no primeiro arco, um detetive chamado L, e o embate psicológico dele com o Raito é incrível.
incrível. São muitas cenas em que pensamentos são acelerados e você vê aquele embate silencioso que ao mesmo tempo é muito emocionante, como se fosse uma luta corporal. É incrível. Realmente, a Madhouse, que produziu esse anime, deu um impulso muito grande pro material do mangá, que já era muito bom, e apesar das referências à cultura japonesa, é uma história facilmente assimilável pelas pessoas que não curtem anime, porque, de novo, tem investigação, tem muito raciocínio, e não é à toa que essa foi escolhida para ser uma história adaptada por um live action ocidental, recentemente feito pela Netflix, que infelizmente teve problemas, também tem review aqui no canal. Mas o anime em si conquistou muitas pessoas, e plot twist, conheço muitas que foram assistir ao anime depois do live action e curtiram pra caramba, então pra alguma coisa funcionou. Fica aí a dica. Cowboy Bebop é o terceiro dessa lista, que também tem review aqui no canal, olha só. Várias dessas dicas aqui você pode ampliar em um vídeo mais longo e mais explicativo, com 26 episódios, produzido pelo estúdio Sunrise, e este anime vai trazer também um mix de muitas coisas que podem agradar pessoas que não curtem animes. Em geral, todos que eu tô trazendo aqui, exceto um que vai ficar pro finalzinho, não tem muito daqueles exageros e gritos e muitas articulações exageradas que acontecem em vários animes que a gente assiste. O clima desses aqui, todos, podem ser muito bem incorporados ou fazer um paralelo com séries mesmo ocidentais que a gente assiste, e por isso talvez que a linguagem deles sejam mais fáceis de serem assimiláveis, e isso acontece também com Cowboy Bebop. A história de um futuro em que os seres humanos não estão mais na Terra, eles estão em um sistema solar com outros planetas habitando tudo isso, em que existe polícia e caçadores de recompensa que vão pelo espaço procurando criminosos. Entre eles estão duas pessoas que a gente conhece inicialmente, o Spike e o Jet. E ao longo de suas caças por recompensa, eles vão conhecendo outras pessoas que vão ampliando este grupo, e ao longo de várias aventuras. Sim, cada um desses que você vai conhecendo tem um passado distinto, e cada um tem um peso e um drama e uma história própria para carregar. Não é à toa que a gente tem a mensagem nesse anime de que você vai ter que carregar aquele peso. Porque apesar das cenas com comicidade, momentos engraçados, com muita ação, com muito tiro, com muitas lutas, tem aquele lado de entretenimento que vai agradar pra caramba, tem referências ocidentais, tanto ao western, ao faroeste, em música, em trilha, quanto ao jazz, aos filmes noir americano, com investigações, com protagonistas com ambições um pouco duvidosas, dependendo do caráter deles. Tudo isso agrada ao público ocidental, mas o mais interessante pra mim nesse anime ainda é como um grupo tão distinto, tão plural, consegue se unir e ao mesmo tempo manter cada um a sua individualidade e conseguir fazer com que você, em poucos episódios, se apegue a cada um. A intensidade de Cowboy Bebop é muito maior do que você imagina quando você começa o anime, e lembrando também que existe um filme de 2001 que funciona como um acréscimo aí entre os episódios 22 e 23, e eu já ouvi dizer que muitas pessoas preferem o filme. Eu não indicaria necessariamente que as pessoas assistissem só ele, mas eu ouvi casos de pessoas que foram, procuraram, assistiram e curtiram bastante. É uma aventura mais compacta e possivelmente pode ajudar aí para que a pessoa que você está indicando tenha curiosidade de procurar o resto, senão já indica desde o início, que é o ideal. Esse é um anime com uma temática que eu gosto bastante, que é o sofrimento do Japão pós-guerra. Um sofrimento que, na verdade, problemas que, na verdade, podem ser incorporados para qualquer sociedade no pós-guerra, mas eu gosto bastante da forma que algumas histórias feitas por animes japoneses conseguem abordar o que de fato aconteceu através de uma narrativa ficcional. Esse é o caso de Rainbow, ou Rainbow Nisha Rokubo no Shichinin, que é um nome bem comprido, mas Rainbow é a história de 7 jovens que se conhecem em um centro de detenção para jovens que cometeram alguns delitos. Nenhum deles cometeu um grande crime, alguns deles acabaram sendo envolvidos em situações terríveis e não necessariamente fizeram algo ativamente, talvez foi por defesa. Você vai conhecer cada uma dessas histórias desses jovens, muitas vezes adolescentes ainda, que acabam reunidos em uma situação muito ruim, resultados de um Japão pós-guerra, um Japão que foi destruído, que passou um longo tempo com pobreza, a sociedade sofrendo pra caramba dos efeitos de todas as destruições, do fim de empregos, de pessoas que morreram, famílias que se desestabilizaram após perder os homens que foram para as guerras, e é através da visão desses, dentro de uma cela, que vão convivendo, se conhecendo, se relacionando e enfrentando dificuldades ali dentro e depois que você vai se envolver
e se encantar com a história de cada um deles, e o mundo não vai ser fácil. Essa é uma história que parece ter no início um ritmo mais lento, mas é sempre muito denso, tanto na animação, que é mais escura, quanto também na forma que acontece toda a montagem. Você tem uma trilha muito boa e em vários momentos do episódio você tem uma narração que não é carregada, é uma narração pontual, várias vezes ainda com um fundo, uma tela estática, linda de uma ilustração que acontece em todos os episódios e dá vontade de tirar print de todas elas, porque é realmente um trabalho lindo. Esse anime é da Madhouse, o diretor dele é o mesmo de Hunter x Hunter 2011, e eu tô falando isso porque eu sei que isso vai ajudar a hypar vários de vocês, e as histórias, como eu disse, são bem desenvolvidas, a química entre esses jovens e o que eles passam dentro e fora do local que a gente vai conhecer eles funciona muito bem, você vai se apegar sem nem perceber, e é uma história triste, pesada, e mesmo assim muito real. São só 26 episódios, então também é uma coisa bem rapidinha. A adaptação não pega todo o conteúdo do mangá, eles fizeram o final original, algumas pessoas acham que foi um pouquinho corrido na sua segunda metade, mas mesmo assim vale muito a pena. É um traço mais realista, com personagens bem reais, eu acho que vai ter muita gente curtindo esse anime aí, inclusive você que nunca assistiu. Essa indicação muita gente acabou conhecendo quando entrou pro catálogo da Netflix. Kimi no Na wa ou Your Name foi um sucesso fora do Japão não à toa. Esse é um filme de Makoto Shinkai e esse filme justamente traz uma história que também vai ser adaptada em live action ocidental, porque tem uma linguagem muito fácil de ser aceita aqui por quem não gosta de anime. Dois jovens, Taki, de Tóquio, a cidade grande, da modernidade, e Mitsuha, do interior do Japão, do tradicionalismo, dos templos, de toda aquela mitologia ainda do Japão muito enraizada nos costumes, ambos acabam trocando de corpos. Ocasionalmente, eles não entendem o que está acontecendo, eles nunca se conheceram, e isso não é uma história como Se Eu Fosse Você ou Sexta-feira Muito Louca, não. Tem muito do simbolismo do Japão, do destino, questões temporais, muito da própria mitologia japonesa, e é lindo como a história vai se desenvolvendo e como você vai descobrir um mistério por trás dessa troca de corpo e como toda a jornada e a descoberta em si vai te encantar. São planos muito lindos, isso é muito conhecido de todo o trabalho do Makoto Shinkai, tem uma trilha muito marcante que também vai embalar muito bem cada uma das cenas, e é uma história com dois jovens, portanto tem um romance acontecendo, mas é um romance feito à moda japonesa. Não é nada muito forçado, não é nada muito meloso, é muito poético como essas duas almas vão se entrelaçando, vão se encontrando e resolvendo o enigma que eles precisam resolver juntos. É muito bonito, é fácil, é apenas um filme, então passa muito rápido. Se você conhece alguém que gosta de uma história com mais romance, com mais poesia, com muita cor, uma boa trilha e em pouco tempo, Kimi no Na wa é um ótimo exemplo de um filme que você pode indicar e quase certeza de sucesso. Nessa indicação eu pensei em vários filmes ao mesmo tempo, porque eu peguei um título do estúdio Ghibli, e dentro do estúdio Ghibli há vários filmes que podem funcionar, mas eu preferi pegar de novo uma temática do Japão, no período da guerra, na verdade, nesse caso, do Japão com sofrimento, de novo com pobreza, fome, as questões da própria sociedade, de como eles abraçavam ou não os outros que estavam passando pelas mesmas dificuldades. E se você não sabe do que eu estou falando ainda, eu estou falando de O Túmulo dos Vagalumes. De 88, esse é um filme do estúdio Ghibli, dirigido por Isao Takahata, e esse filme é muito conhecido justamente pela sua carga dramática e real tão grande. E ele é pesado porque você vai acompanhar principalmente duas crianças em meio a um cenário de guerra, Seita e Setsuko, duas crianças que por algumas questões acabam ficando sozinhos no meio de um Japão que está recebendo bombas, que as pessoas não conseguem mais trabalhar, perdem casas, não têm onde viver, cada um tenta preservar o seu porque há pouca comida, há pouco dinheiro, cada um quer sobreviver enquanto vê os outros morrendo. Então como vão sobreviver duas crianças sozinhas nesse contexto? E não tem nenhuma amenização do que eles vão passar. É triste. É doloroso, você vai ver uma jornada que vai doer bem fundo, e esse anime sim, se você não chorar, no mínimo você vai sofrer pra caramba. Mas é muito real e vai trazer várias discussões e várias questões até mesmo em relação ao povo japonês, porque eles depois do pós-guerra também fizeram várias reavaliações de como o povo se comportou com eles mesmos.
assista se você não assistiu, indique se você ainda não indicou, porque dos filmes do estúdio Ghibli, há outros que também fizeram bastante sucesso no ocidente, mesmo A Viagem de Chihiro, que ganhou um Oscar, ou Náusea do Vale do Vento, que foi o primeiro que realmente espalhou para o ocidente junto com outros animes como Ghost in the Shell, Akira, que também são muito bem indicados, inclusive nessa lista, que não estão listados, mas estão aqui indicados extra, mas eu acho que muitos dos animes do estúdio Ghibli, principalmente os do Miyazaki, têm um lado de fantasia, de poesia, que são muito bonitos, incríveis, eu adoro muito, tem uma lista só disso aqui no canal, de filmes do estúdio Ghibli, mas esse, O Túmulo dos Vagalumes, é mais sério, é mais real, literal, vai doer, vai machucar, mas pra quem gosta de história de guerra, pra quem gosta de filmes de guerra, esse que é uma animação não perde nem um pouco pra qualquer outro drama triste que você viu ou que a pessoa viu dirigido por filmes de Hollywood. Então, indica. Eu duvido que a pessoa vai sair desse filme sem sentir muitas coisas e possivelmente esse vai ser um excelente gatilho para ela procurar outros nomes e outras indicações. De repente já indica Rainbow, que é o contexto pós-guerra, vai se linkando aí uma coisa com a outra e a pessoa começa a maratonar animes. Fica a dica. Essa última dica é a mais diferentona em relação às outras, mas a mais lugar comum em relação ao que a gente conhece hoje de animes. Explico. Como eu falei nas dicas anteriores, eu não coloquei animes que tenham muitos trejeitos e gritos e expressões exageradas, porque isso afasta muito o público que não está acostumado. Ao mesmo tempo, há um nome que eu resolvi colocar aqui no final, porque existem sim algumas pessoas que curtem animações, que curtem histórias de heróis, que curtem histórias animadas e só não conhecem animes, os animes. E tem um anime que se inspira muito no lado das histórias ocidentais que fazem bastante sucesso hoje, de heróis, e vai mixando com o que a gente tem de bom e que faz sucesso nos nossos battle shonens, nas nossas histórias de lutas dos animes, e o resultado é muito bom e muito popular e não é à toa. Você já deve saber que eu tô falando de Boku no Hero Academia, que já tem 3 temporadas, tem reviews aqui no canal, tem uma review só inicial indicando por que você assistir, também serve aí de extra pra você mandar pro coleguinha que você quer indicar esse anime, mas de qualquer maneira estamos esperando para outubro a nova temporada e, como eu falei, é uma história sim com muito do que a gente espera de um anime, muito colorido, muitas cores, boa animação, boa trilha, tem aquele lado cômico exagerado também, mas tem muitas referências do que dá certo hoje com o ocidente. É um público mais específico, a pessoa tem que curtir esse lado das HQs, tem que curtir mais isso das animações com bastante comédia, só que se é alguém que gosta de boas lutas, de boas animações, de muita emoção, de heróis, vilões e de questões por baixo disso tudo, não apenas a luta em si, mas questionamentos, reflexões, evoluções de personagem, indica Boku no Hero Academia, que nesse caso, para esse perfil de público, também não tem erro. Eu já citei aqui outros nomes extras como Akira, Ghost in the Shell, Náusea no Vale do Vento. Quero que você também coloque aqui embaixo outras indicações que você pensou, que você já fez o teste, já indicou pra alguém que não curtia, a pessoa passou a ver animes pra caramba ou minimamente gostou desse que você indicou. Coloque aqui, comenta o que você acha desses que eu falei. Se você não assistiu a algum e você se considera otaku ou gosta de animes, assista também porque vale muito a pena. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve se você não for inscrito para acompanhar mais reviews, me siga nas redes sociais, apoie esse canal, se torne membro, veja lives exclusivas e mais coisas interessantes. E também temos projeto no Padrim, é só a barra Gabi Xavier, você acha facinho, ajuda aí o canal a crescer e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!